Oi gente, tudo bem? Será que roda-teto de isopor vale a pena? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse material e você vai conseguir julgar se esse material é um bom investimento para a sua obra. Gente, logo no início eu peço para vocês dar o seu gostei para ajudar o vídeo a crescer, que o gostei no início do vídeo ele é muito importante. E se você não é inscrito no canal, você se inscreve no canal para dar aquela força. Então, sem perder tempo, vamos lá para o vídeo de hoje. Então, roda-teto é aquela moldura aplicada entre a laje e a parede. Ele possibilita um acabamento mais bonito, já que muitas vezes a gente tem na parede uma cor de tinta e o teto branquinho, e às vezes esse encontro fica mais grosseiro. Então a gente utiliza o roda-teto ou a moldura para fazer esse acabamento ficar mais perfeito. Além disso, você pode encontrar roda-teto com diferentes materiais. Por exemplo, você pode encontrar roda-teto de madeira, você pode encontrar de PVC, de gesso, que é bastante utilizado, de EVA, e também você pode encontrar o roda-teto de isopor, que é o assunto de hoje. Então, o roda-teto de isopor, assim como o de gesso e outros, você vai conseguir encontrar diferentes designs. E eu trouxe esse exemplo aqui, que é um roda-teto de isopor. O design dele, ele tem essa curva aqui, e ele é bem simples mesmo. Gente, e ele é bem leve, muito leve, diferente do roda-teto de gesso, que é pesado. Eu vou falar agora de algumas vantagens desse material como roda-teto. Então, a primeira vantagem desse material é que ele é super levinho, que leva à segunda vantagem, que por ser leve, mais fácil de manusear, você dispensa uma mão de obra mais especializada, você mesmo consegue aplicar. Tem muitos vídeos aí na internet, no YouTube, ensinando como aplicar de forma fácil esse material. E para transporte, pessoal, facilita também, porque ele é muito leve, muito fácil de transportar. Uma das maiores vantagens, na minha opinião, desse material é a forma fácil de aplicar em uma parede fora de esquadro. Isso acontece muito, eu vou botar até um exemplo aqui no vídeo. Às vezes a gente tem uma parede, gente, torta, fora de esquadro, e quando você vai fazer um encontro, não bate. Então, com material mais duro, como o gesso, eu acredito que você vai ter que utilizar mais recortes para ir ajustando, recortes menores, emendas, para poder ajustar melhor aquela parede. Já com o roda-teto de isopor, é mais fácil, porque ele é um material mais flexível, você consegue ajustar de forma mais fácil, sem fazer muita emenda. Então, se você decidiu comprar e fazer você mesmo, eu vou dar algumas dicas aqui para que você não tenha dor de cabeça na hora de adotar esse material na sua casa. Então, para aplicar esse material, obviamente, você precisa ter a parede finalizada e o teto também, todo já pintadinho, com acabamento, para poder aplicar o seu roda-teto. A segunda coisa muito importante que você deve fazer é medir o seu ambiente para saber qual a metragem linear que você vai precisar comprar. Algumas empresas elas já vendem, já oferecem os cantos das paredes e as cantoneiras já cortadas no ângulo que você precisa. Então facilita bastante na hora de aplicar. Mas não é algo tão difícil de fazer. Eu já vi vários vídeos na internet ensinando a fazer esse corte desses cantos e de cantoneira de forma simples e que você consegue fazer fácil em casa. Você também pode procurar alguma empresa que já vende o isopor já lisinho, já com acabamento, só para você aplicar e pintar. Agora, se você comprou o roda-teto de isopor cru, como é o caso desse aqui, esse aqui foi comprado cru e ele já está com uma camada de massa corrida. Então, se você comprou cru, como esse, então você vai perceber que ele é bem aquela textura de isopor, e precisa de um acabamento que não é nada difícil de fazer em casa. Então você deve fazer o acabamento antes mesmo de instalar na parede, fica bem mais fácil manusear. Então você vai passar a massa corrida, preencher, tirando aquele aspecto
rugoso do isopor. Depois você vai lixar cada canto. E em seguida você pode pintar, né? Antes de aplicar, ou então pode pintar diretamente, né, já aplicado na parede. Isso aí você escolhe, até porque você vai ter que fazer as emendas, então você vai ter que dar o retoque de qualquer forma. Então, para colar na parede, você pode utilizar uma cola específica, ou então você pode usar a própria massa corrida, que funciona muito bem. Depois de aplicado o material, você vai precisar fazer alguns retoques com a massa corrida. Você vai precisar retocar as emendas, né, que você precisou fazer, e também alguns espaços você vai precisar preencher, principalmente entre a parede e o roda-teto e o teto e o roda-teto. Então você vai preencher tanto em cima como a parte de baixo com a massa corrida, utilizando o dedo mesmo, de forma que fique completamente preenchido. E depois disso você vai precisar pintar nesses cantos, esses retoques. Ou então, se você ainda não pintou a peça, aí você aproveita e já pinta a peça inteira e ajeita os retoques, né, da parede e do teto. E para você que não sabe como calcular, que é muito simples, eu vou usar esse exemplo do vídeo usando a planta. É um quarto pequeno que possui as seguintes dimensões. Então, você vai ter que medir todo o seu ambiente. No caso aí dessa planta, a gente soma, né, todas as medidas para saber quanto vai precisar de metros. Nesse caso aí a gente vai precisar de 13,74 metros linear de isopor. E no caso desse exemplo, o gasto foi em média R$100. Então agora a gente teve a ideia de quanto foi o gasto, né, com o roda-teto de isopor. 1 metro, mais ou menos R$7. Isso, pessoal, o isopor cru, então o acabamento foi feito em casa mesmo. Já o roda-teto de gesso, pessoal, eu sei que está em média 1 metro, R$16 já instalado. Mas se você é do tipo que gosta de botar a mão na massa, você pode comprar o isopor cru e fazer dessa forma também. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho sobre esse material, esclarecido um pouquinho as vantagens, as desvantagens, para você ter condições de julgar se vale a pena para a sua obra. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!